Eleições 2024. A imparcialidade que você conhece. Na rádio que você confia. Bom, e agora para a rádio Ilha do Mel FM, nós vamos seguir aqui com a nossa série especial das eleições 2024. Nós estamos no Fórum Eleitoral de Paranaguá para conversar com o juiz eleitoral, o Dr. Leonardo Marcelo Munique Lago, sobre esse dia 6 de outubro. Dr. Leonardo, para entender um pouco melhor quem tem direito a voto nessas eleições municipais, então, falando diretamente para o eleitor, quem que pode exercer esse poder do direito a voto? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ilha do Mel. A gente fechou o cadastro das eleições agora em maio, né? Então, eventualmente, se você não conseguiu se alistar como eleitor ou não regularizou a situação, infelizmente você não vai poder votar nessa eleição. Como se sabe, né? Podem se alistar eleitores, aqueles maiores de 16 anos, né? Da 17 a 18 anos o voto é facultativo, né? A partir dos 18 anos é obrigatório e novamente depois de 70 anos se torna facultativo novamente. Então, se você está cadastrado, regularizou a situação ou se alistou como eleitor até maio, você está apto para votar nesse ano. A gente espera que você vote, né? Nessas eleições existe, vai ter o voto em trânsito? O voto em trânsito nessas eleições está só para as pessoas que vão trabalhar nas eleições, né? Às vezes as pessoas assim, vai ter uma função ali nas eleições, então ele vai poder, tem que se cadastrar para fazer o voto em trânsito, né? Eu sei que nas eleições há 2 anos atrás teve essa questão para presidente, né? E que todos os eleitores poderiam fazer isso, né? Mas hoje isso está mais limitado, porque umas eleições são municipais, né? A não ser que você tem que trabalhar nas eleições, tem que trabalhar no município fora do local onde você vota e você peça para fazer esse voto em trânsito, aí não. Aí, só nessa possibilidade que você pode ter essa questão do voto em trânsito nessas eleições. Doutor Leonardo, quem não votou nas últimas eleições pode votar nessa? Se você depois fez aquela verificação, né? Porque tem 2 justificativas que, né, geralmente geram uma confusão, né? No dia da eleição, qual que é a sua obrigação? Ou comparecer às eleições e votar, ou justificar porque não compareceu, né? Porque não está no seu local de votação. Por exemplo, se você vai estar aqui em Paranaguá, ou você vai estar em outro município, mas vota em Paranaguá, você pode justificar. Ou seja, você comparece lá e fala, eu não estou no meu local de votação, eu voto em tal cidade, então eu estou justificando. E aí, isso é uma questão. Agora, se você nem comparecer no dia, aí depois você vai ter que fazer uma justificação para o juiz eleitoral. Vai te explicar por que eu não fui lá nas eleições, nem votei e nem justifiquei. Esse é um segundo momento. Se na eleição passada você não compareceu para justificar ou para votar e depois não prestou essa justificação posterior, aí eventualmente você pode estar irregular com a Justiça Eleitoral. Tem que verificar se você conseguiu regularizar isso até maio. Se você não regularizou a situação até maio, não pagou a multa, etc., aí você não vai estar apto para votar nessas eleições. Doutor Leonardo, no dia da eleição, né, o eleitor ele pode levar uma colinha, lembrando que neste ano as eleições municipais irão eleger aí prefeitos e vereadores. A colinha está permitida? A colinha é permitida. O que não é permitido é celular dentro da urna, né? Então, às vezes a pessoa diz, eu posso levar a colinha, mas anotei no celular. Não, o celular não pode ir na cabine de votação, né? Você vai ter que deixar o celular ali com o mesário, alguma coisa assim. Você não pode chegar na cabine de votação com o celular, né? Mas a colinha lá com os números dos seus candidatos, isso não tem problema nenhum. Bom, aquela manifestação do eleitor, no caso de ir com uma camiseta do candidato, um bottom, algum adesivo, todos esses itens, eles são permitidos? Como que fica a questão junto à Justiça Eleitoral? A gente sempre fala que é permitido a manifestação silenciosa, né? Ou seja, comparecer ao local de votação com o boné do seu candidato, um bottom, uma camiseta, etc., alguns dizendo o número do seu candidato, isso não é um problema. Isso a gente chama de manifestação silenciosa do pensamento. O que o eleitor não vai poder fazer, ou o cabo eleitoral, é ficar pedindo voto. Ele não vai poder ficar lá, esse é o meu candidato, vote no meu candidato, ali, isso pode configurar uma boca de urna que é crime. Mas a pessoa aparecer com o botãozinho do seu candidato em silêncio na urna, não falar nada, votar e for embora, isso não vai gerar problema nenhum. Bom, quais são os documentos necessários, então, que o eleitor deve levar lá para seu local de votação?
Você vai precisar basicamente de um documento oficial com foto. Pode ser a sua carteira de motorista, a sua identidade, a sua carteira de trabalho. Todos esses documentos que tem uma foto sua, elas servem, isso é um documento oficial, servem para votar. Talvez você vai precisar do número do título de eleitor, eventualmente se você não sabe a sua seção. Você pode baixar o seu título de eleitor do site do TSE. Procura lá, baixar título de eleitor no Google, vai dar um link lá que você consegue baixar o seu próprio título, caso você tenha perdido ele. Também pelo processo TSE você consegue descobrir o número do teu título eleitor. Às vezes você não quer baixar ele, só anotar o número do teu título eleitor e o número da sua sessão de votação para não se perder na hora do dia da votação. Mas basicamente o documento que você precisa é um documento com foto. Se você comparecer só com o título de eleitor, não vai ser aceito, porque o título de eleitor não tem foto. Então você pode levar seu título de eleitor para garantir ele saber onde é que é o seu local de votação, qual é a sua sessão, mas além disso, não se esqueça de levar um documento oficial seu com foto. A gente observa muito, doutor Leonardo, que na frente dos colégios eleitorais, nos locais de votação, muitos santinhos dos candidatos que são espalhados ali em volta desses locais. Essa prática, ela é permitida? De que forma isso possa, de alguma forma, a pessoa se incomodar com a justiça eleitoral, quem fizer isso? Isso que a gente chama de derrame, né? Isso é totalmente disso, deve ser coibido. Além de fazer um mal até para a cidade, né? Que gera uma poluição nas ruas. Enfim, isso depois também pode gerar problemas aqui na justiça eleitoral, tanto com a pessoa, o cabo eleitoral, que está fazendo esse derrame, né? Como com os próprios candidatos. A gente verifica que eles tenham ciência e conhecimento do que está acontecendo, que eles tenham responsabilidade sobre isso. Tá certo, então, conversei aqui com o doutor Leonardo Munique Lago, ele que é juiz eleitoral de Paranaguá, sobre as eleições municipais de 2024. Nós retornamos aos estúdios da rádio Ilha do Mel FM. Eleições 2024. A imparcialidade que você conhece. Na rádio que você confia. Rede Notícias. A notícia como ela é.